seja bem-vindo a mais um programa Transparência. Os meus convidados desta manhã, o Edu, professor Edu, obrigado por ter vindo mais uma vez. E o Tiago Rodrigues, que é do portal Vai e Vem. Tudo bem, Tiago? Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Vai e Vem da vida, né? Vai e Vem da vida. É isso. E o nosso entrevistado hoje é o vereador Marcos Papa. Obrigado por ter vindo, vereador. Eu agradeço, Sérgio, a oportunidade de falar com o Ribeirão Preto pela TV Câmara. Lembrando que nós estamos ao vivo pelo canal 61.4 e também pelo canal 5 da NET, e depois esse programa será repetido, passado novamente, como se diz aí, na TV Tati. Quem vai começar? Pode ser eu? Papo, um prazer mais uma vez estar aqui contigo, para a gente debater aí Ribeirão, debater projetos. Obrigado. Queria que a gente abrisse aí para você explicar, eu sei que você já falou muito sobre isso, mas hoje a gente abre aí 2014, acho que é a primeira vez que você está aqui na TV Câmara. Como que está o Marcos Papa, PV, Rede de Sustentabilidade? Como que você vai trabalhar essa questão nesse ano, essa questão partidária? O que isso te prejudica de alguma forma? O que você está levando de benéfico nessa história toda? Não prejudica de forma nenhuma, Sérgio. Eu fui eleito pelo Partido Verde. O Partido Verde tinha um compromisso conosco, que foi chamado de Pacto de Refundação do Partido Verde, em 2010. A própria TV Tati, no programa do Cassone, tem uma entrevista longa, na qual eu participo, o ex-vereador Gilberto Abreu e o então presidente do diretório do Partido Verde, Edmur. Havia um compromisso do Partido Verde com a ex-senadora Marina Silva de permitir aos filiados elegerem os seus diretórios. Esse pacto não foi cumprido e foi por isso que a ex-senadora deixou o Partido Verde e é por isso que estamos fundando a Rede Sustentabilidade. Eu sou um dos 100 fundadores da rede no Brasil. Desde o princípio dei meu apoio à formação desse novo grupo, dessa rede. Por que rede? Porque é a união de 4 grandes coletivos nacionais. O Movimento Marina Silva Presidente, os Sonháticos, o Movimento por uma Nova Política e a rede que se formou, por isso o nome Rede Sustentabilidade, porque está no nosso DNA. Então eu sempre incentivei a formação desse partido que surge, da rede, que surge da periferia, a periferia da população que está, a periferia no sentido da população que não está inserida dentro desse processo político apodrecido, no qual nós temos uma oligarquia política que se perpetua no poder, com alianças tendo em vista a permanência no poder, com alianças que tendo em vista fatiar as administrações municipais, estaduais e federais numa troca política eleitoreira. O que nós estamos assistindo no Brasil são os estertores de um processo eleitoral político que está morrendo. E é por isso que nós vemos um país hoje com a indústria sendo tão sacrificada, com as práticas políticas antiéticas, com os acordos que têm por foco o poder pelo poder. As eleições não se fala mais de política, como falava o presidente Lincoln, como falava Nelson Mandela, eram grandes líderes que lideraram processos políticos de transformação, nos quais a sociedade transcendeu do primitivismo para uma sociedade moderna. Hoje não. O que nós assistimos são grupos políticos que disputam fatias de poder e que às vésperas da eleição negociam esses pedaços, esses nacos, esses feudos de poder, não com vistas a um programa de governo a ser executado, mas com vistas a ter esse poder, a troca partidária para que haja participação em nacos de poder, a administração sendo oferecida na troca política. Então nós, da rede, nós somos contra tudo isso e nos posicionamos contra tudo isso. E é por isso que nós fundamos a rede. Eu tenho orgulho de ser fundador. Entendia que o Partido Verde, como acontece em outras cidades do Brasil, em outros estados do Brasil, no qual há uma convivência pacífica desse movimento de apoio à Rede de Sustentabilidade. Não foi o caso aqui em Ribeirão Preto, mas que já acontecia no período eleitoral, uma perseguição, uma exclusão, Eu fui excluído da executiva municipal do Partido Verde, não participei da construção da aliança, mas venci as eleições. A população soube fazer essa leitura
do que é o homem público Marcos Papa, que está dentro de um partido político buscando uma oportunidade de servir a cidade através da política. Aliás, sempre foi minha vocação. Há 30 anos no terceiro setor, servindo Ribeirão Preto, seja na casa do vovô, na creche Vovó Meca, na nave da saudade, nas instituições seríssimas do Coração, seríssimas que Ribeirão Preto tem. Essa sempre foi minha vocação. Falávamos um pouco antes aqui, venho da indústria, trabalhei na Tigre, na Duracell e na Gillette. Essa experiência na indústria, na iniciativa privada, no terceiro setor, me trouxe uma amplitude de visão muito grande que eu estou conseguindo usar no meu mandato parlamentar. Se isso vem a descontentar algum dirigente partidário provisório, é da natureza da democracia, as pessoas não são obrigadas a concordar com tudo. Eu prefiro manter o meu compromisso com a população de defesa do interesse público, mas acima de tudo, que eu esteja num partido político no qual haja eleições para os dirigentes. A gente vota para vereador, para prefeito, para deputado, para presidente, para tudo no Brasil hoje. Até para o síndico do nosso prédio a gente vota, para o presidente da Câmara. Por que não votar os filiados para os dirigentes de um partido? Por que insistir que esse dirigente seja nomeado por alguém de Brasília que desconhece a nossa realidade local? Então, em função disso, eu faço esse apoio à rede sustentabilidade. Desejava permanecer no Partido Verde, cujas bandeiras eu sempre abracei e são um compromisso, né? A sustentabilidade é um tema suprapartidário, mas se assim é da vontade dos provisórios aqui de Ribeirão Preto, assim seja, não tem problema, continuamos o nosso trabalho em defesa do interesse público. Bom, mudando um pouquinho de assunto, o vereador falou que tem um conhecimento na indústria. Ribeirão Preto é uma cidade conhecida economicamente pelo agronegócio e também uma cidade prestador de serviço, uma cidade de serviço. Porém, o vereador tem um trabalho que visa levar Ribeirão Preto num polo como polo tecnológico. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, em que pé que está, né, o parque aqui, o trabalho nessa área de tecnologia em Ribeirão Preto. O Parque Tecnológico avançou bem, os prédios estão prontos, já foram construídos, falta a Prefeitura terminar a via de acesso ao Parque Tecnológico, uma falha muito grave que a Prefeitura está cometendo, nós apontamos isso já o ano passado, a via de acesso ainda não foi construída e os prédios estão prontos, nós estamos na iminência de viver assim um fiasco, mais um fiasco da atual administração. O Parque Tecnológico ele é fruto de um arranjo, ele é uma composição de forças da Prefeitura, do Governo de São Paulo e da USP. A USP cedeu o terreno, o Governo de São Paulo fez os prédios e a FIPASE, que é uma fundação municipal, é uma excelência, uma ilha de excelência na administração municipal, porque tem um corpo técnico muito qualificado. O Estatuto da FIPASE não admite nomeação de qualquer pessoa, tem que ter um currículo, tem que obedecer um currículo que a lei de cargos e salários da FIPASE exige. Então é uma ilha de excelência face ao corpo técnico que ela tem lá. O parque está pronto e o parque vai ganhar o nome da Supera, que é a nossa incubadora de empresas, uma das mais importantes do Brasil, vencedora de grandes prêmios nacionais e internacionais. A Supera dá nome ao Parque Tecnológico. Então o nosso parque vai se chamar Supera Parque Tecnológico de Ciência e Tecnologia. Uma notícia boa, hoje a FIPASE, o SEBRAE e a CIESP estão formando a Associação do Arranjo Produtivo Local de Saúde, que são empresas de Ribeirão Preto que se unem em torno desse arranjo produtivo local, ganhando força para o impulso dessa indústria que, graças a essa união da pesquisa, da nossa academia, mais o empreendedorismo desses empresários de Ribeirão Preto que se unem nesse polo e fazem de Ribeirão Preto um dos principais polos de saúde do mundo, reconhecido pelo governo da Suíça, inclusive, que veio aqui e nós assinamos um convênio quando eu era o gerente executivo da FIPASE. É o que nos compete no município, cuidar dessa agenda microeconômica, já que a agenda macroeconômica pelo governo federal está tão abandonada, a indústria está sofrendo, esse crescimento que aparece da indústria é muito puxado pela frota de caminhões que está sendo vendida, frota essa vendida com atraso, porque o governo federal fez o que pôde para retardar que os caminhões tivessem um motor a diesel limpo, como já tem na Europa há 12 anos. Né? Na Bolsa de Valores em São Paulo, o Instituto Etos teve que pressionar o presidente Lula
para que a Petrobras vendesse no Brasil o diesel limpo que se vende fora. E foi com muita pressão, tirando a Petrobras da carteira das empresas ecologicamente corretas, que o governo federal cedeu. Imagina o governo federal, que deveria ser o fomentador, né, dessa política do diesel limpo no Brasil. Por que o pulmão dos brasileiros merece um diesel sujo e o pulmão dos chilenos, argentinos e europeus merecem um diesel limpo? A Petrobras já detinha essa tecnologia, mas vendia um diesel sujo aqui e limpo fora. Depois dessa retaliação na Bolsa de Valores, o presidente Lula deu um passo atrás e determinou então que a Petrobras vendesse no Brasil o diesel limpo que se vende fora. Por força disso, a indústria de caminhões teve que colocar aqui o motor que é vendido na Suécia, na Holanda, na Alemanha, no mundo desenvolvido. E por conta disso, então, a venda de caminhões no ano passado foi muito forte, o número da indústria não foi tão ruim. Mas é um caso pontual. A indústria, de um modo geral, no Brasil vai muito mal. Mas nós não temos, o vereador não tem força para agir na agenda macroeconômica. O que nós podemos fazer? Uma pergunta pertinente como a sua é alertar, chamar a atenção da sociedade para isso, né? Sem o empreendedor, sem a indústria, não há uma sociedade. O governo ele vem regular essas atividades, mas o Estado empreendedor morreu, né? Vamos pegar o exemplo da Valec, que é uma estatal que a presidente Dilma fundou há 2 anos, já custou milhões de reais para os cofres públicos, mas não tem um trilho, né? As turbinas de energia eólica estão instaladas lá em Fortaleza, mas o governo não fez a linha de transmissão. Então não existe mais, né? Não existe mais o Estado empreendedor. Deve haver o Estado regulador. Nós voltamos num tempo, nós regredimos a um tempo nesse governo federal que mais vale a pena os empresários perderem algumas horas nos gabinetes de Brasília para receber a ajuda do BNDES do que investir em tecnologia, do que investir em excelência. Não incentiva o desenvolvimento, nem o crescimento, né? E a pesquisa. Forma. O presidente Dilma teve o cúmulo de citar Ike Batista como exemplo de empresário a ser seguido no Brasil. Um playboy que se beneficiou de dinheiro do BNDES. Dinheiro do BNDES vem dos impostos que nós pagamos, porque é dinheiro subsidiado. O BNDES pega dinheiro no Tesouro. E quem põe dinheiro no Tesouro? Nós, numa carga tributária que beira os 40%, também sacrificando o empreendedor. Voltando para Ribeirão Preto, é a agenda microeconômica que nos compete, né? Incentivar o parque tecnológico que vai levar Ribeirão Preto a um novo patamar do desenvolvimento econômico. Desenvolvimento econômico que, se você me permite, o ano passado nós aprovamos uma lei aqui na Câmara de minha autoria que cria uma comissão especial de estudos para fomentar um órgão que venha tratar de desenvolvimento econômico. A nossa CODERP é muito hábil na área de processamento de dados, a nossa Secretaria de Planejamento hoje está absorvida na parte de licenciamento imobiliário e nós não temos em Ribeirão Preto um órgão que trate de desenvolvimento econômico. A FIPAS é uma exceção nesse contexto, precisa de mais força, então por força disso nós criamos uma comissão especial de estudos em Ribeirão Preto para receber esses operadores do desenvolvimento econômico de Ribeirão Preto para criar um plano de trabalho para que Ribeirão venha a ter ou uma secretaria ou que a FIPAS se transforme numa agência de desenvolvimento econômico. Mas isso avançou. O Parque Tecnológico, a notícia que eu tenho é que estamos esperando uma notícia da agenda do governador, porque a lição de casa o governador de São Paulo fez, os prédios estão prontos. Falta a prefeitura fazer a via de acesso. Vereador, ainda para Ribeirão, o senhor de uma certa forma participou do governo no passado. Hoje aqui na Câmara Municipal o senhor demonstra estar um pouco decepcionado com o governo que está aí, a continuidade do governo. O que está pegando que o senhor está tão decepcionado? Falta de gestão, né? Eu participei do governo, fui assistente na Secretaria de Governo, um período de muito aprendizado. Nós tínhamos muitos planos a serem executados, um deles era o Parque Tecnológico, né? Se você acompanha a linha do tempo, nós fizemos avançar o Parque Tecnológico de maneira muito significativa durante o período no qual assistimos à Secretaria de Governo e membro do Conselho Curador da FIPAS. Conselho que posteriormente veio a indicar meu nome para assumir a gerência executiva. A prefeita Darcy Vera acolheu, ratificou o meu nome como gerente executivo da FIPAS.
Agimos também no MEI, o microempreendedor individual. Eu liderei a equipe técnica que criou o MEI. O MEI de Ribeirão Preto é um dos mais importantes do Brasil. Nós estamos já com 30 mil formalizações. Isso é um número notável. Vamos fazer uma reunião agora com esses atores, também com os contabilistas, para que nós possamos dar um passo adiante que a administração não fez, que é o treinamento desses microempreendedores, né? Que são cursos, para que não venha a ter uma taxa de mortalidade muito elevada. A de Ribeirão Preto já é muito pequena, por força de que costuramos com a fiscalização geral, a Secretaria de Planejamento, o SEBRAE, o CIESP. Nós reunimos um conjunto de informações, criamos uma lei que regulamentou em Ribeirão Preto o MEI, que é uma lei federal. Por força disso, nós temos uma taxa de mortalidade desse microempreendedor individual de Ribeirão Preto muito baixa comparada com os outros no Brasil. Mas nós temos que avançar, e é isso que a administração atual não está fazendo, né? O passo adiante. Então, quando nós vemos, por exemplo, o DAERP ter o 5º superintendente em 5 anos, não é o superintendente o problema. O problema é a atual administração. Hoje nós temos um diretor técnico no DAERP, o Dr. Ivo, que eu gostaria muito de vê-lo como superintendente, porque é um funcionário de carreira, sabe o que faz, está tomando medidas importantes no DAERP, mas não podia esperar 5 anos o DAERP chegar ao ponto que chegou, sacrificando a população com falta d'água nesse período de seca, de calor extremo que nós estamos vivendo em Ribeirão Preto. A partir de alguns desperdícios, né? Desperdício, né? Nós estamos estudando, inclusive, se não dá para responsabilizar por crime ambiental, não é? Porque tem morador que está há 1 ano reclamando, 3 meses reclamando. Visitei uma escola ontem no Salgado Filho 2, com esgoto na porta da escola há 3 anos. Quer dizer, isso é um horror. Isso é voltar para o mundo cão. Isso é se habituar com o horror. Nós não podemos dar esse tipo de exemplo às nossas crianças. Não consegue nem dar um passo maior se a gente não tem um mínimo, né? Não é? Vereador, mas deixa eu falar agora como cidadão comum, não como apresentador aqui. Eu vejo que todos os vereadores vêm aqui, todos falam praticamente a mesma coisa, que é gestão, que é isso, que é aquilo, mas ninguém vai fazer isso funcionar, não tem como fazer isso funcionar. E tem coisas lógicas, por exemplo, não dá para o DAERP escalar uma máquina aqui do centro, ou da Pernambuco, lá para o Bonfim. A máquina tem que passar a cidade inteira, como eu vi antes de ontem, atrapalhando o trânsito. O operador fica ali constrangido, porque todo mundo fica xingando. E todo mundo sabe, pô, por que não tem uma ilha lá em Bonfim, seja lá o que for, para funcionar lá? São coisas primárias, ninguém pensa nisso. Mas, Sérgio, a Câmara não pode pressionar, porque assim, a população já não está aguentando mais essas coisas. A Câmara pode e deve pressionar, mas a sua pergunta é importante. Muitos munícipes, no auge do desespero, escrevem para mim assim: vereador, mas faz alguma coisa. O que o vereador faz? O vereador, ele fiscaliza, ele denuncia, ele estuda, ele propõe. Mas quem pode fazer é o prefeito. O vereador não tem como fazer. Não é atribuição do vereador. Quem tem 2 bilhões e 200 milhões de reais no cofre para mandar fazer é o prefeito. Não tem, mas não tem, né? Porque não está tendo dinheiro. Como é que faz isso aí? Então, mas aí é o tal negócio, é a gestão. Como que troca 5 superintendentes em 5 anos? Num órgão que é vital. Ribeirão Preto está em cima do maior manancial de água doce subterrânea do mundo, que é o Aquífero Guarani, e nós estamos jogando fora uma água que Deus nos deu limpa, pura, por incompetência. Eu falo assim, já que não sabe fazer por competência de gestão, porque não aprendeu, não tem aquele jogador de futebol que é burro, mas corre, se esforça, ele não é craque, mas ele é esforçado, né? Às vezes ele é substituído por cansaço, a torcida aplaude. Então não sabe fazer por competência técnica, faz por raça, por dignidade, atende a população de Ribeirão Preto, para de fatiar a administração para interesses políticos mesquinhos, menores. Não adianta tampar o sol com a peneira. A população sente a falta d'água, a população sente o esgoto vazando, percebe o esgoto vazando. Na época da eleição era uma bomba nos postos, agora é sabotagem no posto. Agora é uma empresa que estava tirando produto do almoxarifado, sem autorização. Meu Deus do céu, onde nós estamos? A que ponto chegamos? Por que a Transerp permite que um particular explore anúncios em pontos de ônibus e esse dinheiro não vem para o cofre da prefeitura, que poderia aí sim subsidiar uma passagem mais em conta, ou
construir novos pontos de ônibus. Nós temos 2.000 pontos de ônibus em Ribeirão Preto, sem banco e cobertura, a população exposta a esse sol. Isso é desumano. Não se faz isso com a população, com tanto dinheiro que nós temos numa prefeitura bilionária. Então é falta de gestão, Sérgio. O vereador, ele pode vir investigar, como fizemos na CPI dos transportes, que alguns diziam que ia virar pizza. Não virou pizza. Terminamos no prazo regulamentar, apontamos que a Transerp não vê a bilhetagem eletrônica das empresas, permite esse abuso de anúncios publicitários. Empresas pequenas, viu, Sérgio? Pão de Açúcar, Vivo, Claro, L'Oréal, empresas pequenininhas, explorando à vontade os anúncios no ponto de ônibus de Ribeirão Preto. Então isso é falta do quê? Isso é falta de gestão. Né? Lá na Zona Leste, área de recarga do aquífero Guarani, estamos denunciando aquilo há 4 anos. Agora, o Aguapé está produzindo um oxigênio que está absorvendo um oxigênio que está matando os peixes. A prefeitura, em nota oficial, diz que vai esperar uma notificação da justiça. Onde nós estamos? O prefeito, para agir, precisa esperar a justiça determinar? Então, para que prefeito? Bom, eu imagino que vocês que estão vindo aqui mais regularmente na programação encontram pessoas que falam assim, escuta, não dá para falar para os vereadores isso ou aquilo. O que eu falei aqui é uma coisa que chega a nós, a gente sabe que não é isso, mas é preciso que vocês falem, porque senão as pessoas ficam assim, não dá para vocês falar para os vereadores fazer alguma coisa não, porque acaba fritando aqui em vocês, né? Muito mais que a prefeitura. Eu quero até citar uma amiga lá na minha página no Facebook, a Rosane. Ela fala assim, mas Papa, faça alguma coisa. E assim, é gostoso receber essa energia do munícipe que demanda o vereador. E é gostoso interagir também com o munícipe. Agora, é preciso deixar claro isso. Que essa o não vereador, é atribuição ele tem que legislar, fiscalizar, denunciar, ele tem que gritar junto com a população, ele tem que apontar a solução. Vou dar um exemplo, numa área que eu gosto muito, a área da cultura. A prefeitura tem um programa de sucesso que a ex-secretária Adriana Silva fez, que é o PIC, Programa de Incentivo à Cultura, que está abandonado. Né? Primeiro sofria atrasos horrorosos, né? O artista fez lá o projeto, venceu o projeto, a prefeitura disse, você é um vencedor pelo seu projeto, o artista foi lá, comprou o material, contratou, a duplicata dele vence e a prefeitura vai lá e atrasa o pagamento dele, ele é protestado, ele recebe a ação trabalhista do funcionário que ele contratou para executar o projeto. Para que isso, gente? Um programa criado pela Secretaria da Cultura, um programa maravilhoso, que deveria virar lei, Eduardo, deveria virar lei. Que beneficia por mérito aqueles que se organizam, aqueles que sabem elaborar um projeto e têm talento para executar. Para isso. Até agora, a prefeitura não soltou o edital do PIC. Então, assim, se percebe que tanto na área da cultura, que é uma área importante, né? Aquele que acha que a cultura não é importante está muito enganado. Nós temos centros comunitários na periferia abandonados, depredados, que a prefeitura se comprometeu no governo dos bairros. Isso não se faz. Né? Durante a eleição a prefeitura chamou, a comunidade participou, discutiu, o governo dos bairros separou orçamento para executar e o dinheiro sumiu. Como pode essa desfaçatez? Em 2013, 2014, a população não suporta mais esse tipo de atitude dos políticos. Nós não podemos mais assumir compromisso por escrito, assumir compromisso em lei e não executar. Eu conversei com os meus colegas aqui, a Câmara tem dado uma liberdade para a prefeita movimentar 20% do orçamento, mas a prefeitura está confundindo isso com liberalidade. Não tem feito bem para Ribeirão Preto essa liberdade de 20%. Porque a prefeitura tem cortado o investimento e expandido a despesa. Isso é muito ruim, porque a despesa vai embora. E o investimento não tem. E hoje nós temos o secretário da Fazenda nos informando que a cidade não tem capacidade de investimento nenhum de hoje para frente. Tudo será por força de dinheiro de fora. Não podíamos ter chegado a esse ponto. O vereador pode estudar, denunciar, investigar, gritar junto com a população, informar, né, esclarecer, porque é importante o esclarecimento para que a gente forme consciência e se mobilize.
Mobilização essa que produziu, que nós conseguimos parar a concorrência do lixo. Você me perguntava o ano passado, eu não me esqueço, porque foi uma pergunta que me marcou muito, né? Mas será que na hora do vamos ver, a população vai participar? A Câmara já tinha dado uma autorização para a Prefeitura fazer o que bem entendesse com a concorrência do lixo. Eu não era vereador. E eu me lembro dessa pergunta sua que me marcou muito. Mas, vereador, o senhor está dizendo que vai chamar a população para participar. Será que vem? Hoje, com muita alegria, nós podemos dizer, veio. A USP veio, a OAB veio, a Sociedade Civil Organizada veio, a Associação Ecológica Pau Brasil veio, e nós construímos um relatório, fruto de muito estudo, mas que o Tribunal de Contas acolheu por unanimidade. Por unanimidade. 8 dos nossos 10 argumentos, e a Justiça confirmou e parou a concorrência do lixo. Outro edital está sendo feito, que também nós vamos analisar em conjunto com a sociedade civil. É isso que eu defino como democracia participativa, que nós falávamos, que é o remédio para esse estado de doença que o processo político vive no Brasil, é a democracia participativa. É a sociedade exigindo que o eleito trabalhe em defesa do interesse público e não em defesa de interesses particulares, interesses eleitoreiros, com vista ao poder pelo poder. Você tem conseguido trabalhar dessa forma com a democracia participativa, que isso é uma bandeira sua, inclusive, né? De trabalhar. E existe mesmo essa crítica de que não é possível fazer, ou que, de alguma forma, quando se faz, é manipulado. Você tem encontrado espaço para trabalhar assim? Tenho, felizmente, Eduardo. Eu acho que existe assim, a legitimidade de quem chama e o esclarecimento do que vai ser feito. A sociedade, quando ela tem as informações, o ex-governador Mário Covas dizia isso, o povo sempre vota certo, desde que ele tenha as informações. E o que se vê no poder político é uma tentativa permanente de manipulação, de dizer o que interessa e de esconder o que não interessa. E a população não fica com todas as informações. Então, olha a importância da TV Câmara em abrir esse espaço, de toda a mídia que abre o espaço, que esclarece e liberta, e não aliena e domina. A imprensa ela tem essa função divina, essencial, de esclarecer para libertar a sociedade dessas amarras que escravizam a poderosos que o tempo todo dissimulam. Eu venho aqui, assumo um compromisso e não cumpro. Então nós temos encontrado sim, mas nós precisamos ser claros. Olha, o objetivo, vamos falar agora da ciclovia. Que a sociedade civil também atendeu ao nosso chamado, esteve aqui, o movimento das ciclovias Entre Rios, liderado pelo professor André Costa e pela urbanista Lívia Roveri, estiveram conosco aqui na Câmara. Coletivo Óbvios Mexidos, que faz a bicicletada Massa Crítica. As empresas que são empresas que promovem passeios ciclísticos por Ribeirão Preto, por conta da questão da violência, então eles fazem passeios noturnos com grupos de 30, 40, 100 pessoas. Os lebreiros, que são outras pessoas, um outro grupo... Eu tenho uma reclamação para fazer com um grupo desse, vou lhe cortar aqui. Por favor. Outro dia um grupo desse estava na Jerônimo Gonçalves, e é muito bom ver esses grupos andando na cidade, bicicleta. Só que eu estava saindo de um posto de gasolina para ir na comunidade que eu participo, na calçada, e 2 deles quase me atropelaram. Então o ciclista pede respeito, mas tem que respeitar. Importantíssimo. Alguns deles andando pela calçada. Eu saindo assim, eu dei de cara com 2, eu quase fui literalmente atropelado. Então um recado aí para os ciclistas. Precisamos ter respeito com o ciclista. Mas olha, vocês quase me atropelaram na calçada, hein? Aproveitando aqui o embalo. Não, muito bom, Sérgio. Nós temos um professor que você gosta muito também, nós costumamos chamá-lo carinhosamente do professor Jesus de Nazaré, que mais do que ninguém ensinou pelo exemplo. Exato. Mais do que ninguém ensinou pelo exemplo, fez por atitudes aquilo que ele dizia nas palavras. Se nós não ensinarmos pelo exemplo, que autoridade que nós temos? Fica aquela coisa de faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Então é importante a sua lembrança, porque nós temos que lembrar aos colegas que participam desse movimento de exercício de cidadania. Eu digo que nós aprendemos a fazer o bem para ser feliz e não para ir para o céu. Certo, Sérgio? Certo. Nós aprendemos a fazer o bem para ser feliz
e não para ir para o céu. O dia que nós levarmos esse conceito para o exercício da cidadania, o dia que cada munícipe exercer cidadania, porque é feliz assim, discutindo os problemas da sua cidade, né? Fotografando um buraco, uma placa, uma rua que não está bem sinalizada, denunciando um munícipe que reclama da Transerp, mas para o carro em lugar errado, travando o trânsito. Exatamente. O dia que nós fizermos, nós vamos produzir a maior revolução pacífica que esse país assistiu e servir de exemplo para o mundo. Exercício de cidadania. Eu falo isso, Papa, eu não quero fazer política por um partido político. Ótimo. Vai lá nos conselhos de direito, conselho de segurança, conselho de educação, conselho de saúde, conselho de cultura. Participe. Participe. Né? É uma oportunidade. Mudança, né? Seja essa mudança. É uma oportunidade que a Constituição de 88 abriu para a população, mas que a população não se dá conta. Como a população não se dá conta, o que o poder faz? Vai lá e aparelha os conselhos de direito, vira o poder e o poder. Exato. E a sociedade não tem voz. Culpa de quem? Culpa da sociedade. Que não ocupa o espaço que estava ali para ser ocupado. Mas vamos voltar à ciclovia, eu agradeço o puxão de orelha e eu estou transmitindo pela TV o puxão de orelha e vou transmitir também nas nossas reuniões. Nós temos que dar o exemplo. Exatamente. E o exemplo não se dá só por palavras, ele se dá principalmente por atitude. Nós vamos agora constituir então esse grupo que está lutando pela ciclovia. A ciclovia, ela não é passeio, né? Eu sempre parabenizei a prefeita Darcy Vera por fazer a ciclofaixa. Foi a primeira prefeita que fez. A ciclovia da Via Norte, a ciclovia da Zona Leste. Mas qual que é o problema? Não estão interligadas. As ciclovias agora que virão pelas obras do PAC, também mérito da prefeita de ter essa interlocução com Brasília e trazer esses recursos para cá. A minha crítica foi, quando o projeto de lei veio para a Câmara, ele não estava embasado, esse endividamento, com a evolução da receita corrente, da receita líquida corrente da Prefeitura. O que a Lei de Responsabilidade Fiscal manda, né? Um documento assinado por uma autoridade da Secretaria da Fazenda, embasando os vereadores para votarem com consciência. Minha crítica foi essa, mas o recurso tem que vir para Ribeirão Preto e as obras virão. Qual o problema? Essas ciclovias não estarão interligadas. A ciclovia da Zona Leste hoje virou um ótimo lugar para caminhada, mas não funciona como uma ciclovia. Entretanto, a união desses coletivos que lidam com ciclovia, nós pedimos um interlocutor com o governo. E mais, nós pedimos que o governo faça metas. Qual é o compromisso de Ribeirão Preto, da Prefeitura de Ribeirão Preto, com a implantação de ciclovias? Porque para lazer é importante, mas muito mais que isso. É um meio de transporte seguro para o trabalhador que não quer disputar espaço com para-choque de caminhão e ônibus. E com motos agora. E automóvel, e com motos. Então, ciclovia com segurança. Efeito disso, você tira carro das ruas, menos poluição. Mais saúde. Mais saúde, todos os benefícios ambientais que nós já assistimos, tanto no mundo desenvolvido, quanto aqui na nossa América Latina. Bogotá é um grande exemplo. Outras cidades colombianas, como Medellín, por exemplo, que foi implantado um sistema cicloviário muito eficiente e hoje você tem os benefícios disso no trânsito, no meio ambiente, na saúde. Então é mais um exemplo. Chama a sociedade civil, discute, amplia o debate, joga a luz, ilumina, esclarece. Você ganha legitimidade, a sociedade vem, a pressão é feita e o processo anda. Como foi o caso do Teatro de Arena. O movimento Pro Arena foi recebido pela prefeita, que se comprometeu conosco. Olha, vocês tentem pelo PROAC. Se não der certo pelo PROAC, eu ponho dinheiro, 1.300.000, o Teatro de Arena sai. Demorou? Demorou. A prefeitura atrasou? Atrasou. E atrasou porque não pagou a construtora. Não vem dar desculpa que foi por causa do bombeiro, não. Teve também a questão do bombeiro, uma questão menor. Mas eu tenho documentos que mostram que houve atraso no pagamento da construtora. A construtora parou porque não tinha como remunerar os funcionários. Mas enfim saiu. Que seja. Enfim saiu. O Teatro de Arena está lá, Pressão, devolvido à população. Popular. Qual é a demanda agora do movimento Pro Arena? Que eu posso trazer aqui não como vereador, mas como membro fundador do movimento Pro Arena.
como vereador da tribuna e do programa, eu reverbero essa demanda. Precisamos criar uma política pública de ocupação do teatro. O PIC será um grande instrumento para isso. Mas nós temos excelentes artistas em Ribeirão Preto que agora vão ter aquele espaço que esperamos que seja bem cuidado e não como o Teatro Municipal, que está mal cuidado. Temos excelentes funcionários na Secretaria da Cultura de mãos amarradas porque não podem cuidar melhor do teatro. Bom, nós estamos quase terminando. A última pergunta de vocês. Eu queria te perguntar da questão das manifestações, né? Que acho que para você fazer uma síntese disso, que a gente teve questões violentas no fim do ano aqui, porém você está muito próximo de várias ONGs, de vários coletivos, você enxerga esse outro lado de quem está lá dentro e não é massa de manobra, e sim está querendo trabalhar para melhorar a cidade de Ribeirão. Como é que você vê essa questão? Porque são contradições, né? A questão de uma manifestação violenta e a questão de quem está realmente querendo buscar uma Ribeirão de uma forma melhor. Muito importante a sua pergunta, Eduardo. Eu sou claramente contra qualquer forma de manifestação violenta. Claramente. Eu acho que nós já estamos no Brasil, depois de décadas, nós conseguimos construir uma sociedade democrática de direito, não uma democracia madura, mas nós temos uma democracia no país e nós podemos legitimamente fazer algumas pautas avançarem através de demandas enérgicas, porém pacíficas. Citamos o exemplo do Movimento Pro Arena, citamos o exemplo agora da ciclovia, citamos o exemplo da PPP do lixo, para pegar 3 exemplos palpáveis de como isso é possível. A democracia participativa. Exatamente. Então nós tivemos as manifestações de 25 de junho, que houve uma reação atabalhoada da presidente Dilma, que mentiu para a população em rede nacional de televisão, dizendo que não está sendo usado dinheiro público nas obras da Copa. Está e muito. A presidente cometeu um grave erro de mentir para a população, usando uma rede nacional de televisão, de triste memória, aliás, que os ditadores militares faziam isso no Brasil. As manifestações vieram da notícia do quê? A população está muito descontente com a carga de impostos que paga e tem de volta serviços muito ruins. Isso ficou muito claro. E o Estado brasileiro ainda não soube se organizar para produzir serviços de acordo com o tamanho do dinheiro que nós colocamos nos cofres públicos. Trazendo para Ribeirão Preto, a nossa manifestação foi uma das maiores do Brasil. Nós tivemos 25 mil pessoas nas ruas de Ribeirão Preto, Brasília teve 30 mil. Olha o tamanho da nossa manifestação. Tivemos na Câmara Municipal uma manifestação que foi violenta por alguns membros, com a qual eu discordo inteiramente. Né? A Câmara é plural, recebe os manifestantes, as portas estavam abertas, os manifestantes aliás, a lotaram. Câmara provou a democracia, até chamando o público para vir. Exatamente, lotaram o plenário. Eu, momentos antes, na companhia do vereador Beto Canguçu e do presidente Cícero, ligamos para a prefeita pedindo que ela tirasse o projeto de lei, que estava errado. A população estava nervosa, porque a demanda era legítima. A demanda da população naquele dia era legítima, que os professores concursados que venceram o concurso da própria prefeitura fossem chamados e não os temporários. E os vereadores entendiam isso, Entendiam isso. Tanto o movimento estava certo que a prefeitura retirou o projeto de lei e contratou e chamou os professores que venceram o concurso. Mas podia ter evitado aquilo se tivesse feito no dia. A prefeitura não teve sensibilidade, tinha que ter feito no dia, como era a vontade dos vereadores. Nós pedimos isso. Na presença do presidente Cícero, ligamos para a prefeita, que insistiu em manter o projeto. Foi um desgaste que não era para o legislativo ter sofrido, mas que sofreu. Né? Eu desci para conversar com os manifestantes, ouvi a proposta dos manifestantes, tentamos uma negociação, mas nem assim a prefeitura cedeu e depois os vereadores não acolheram o projeto da prefeitura, que teve que retirar e agora chamou os professores. Há de se separar manifestantes de baderneiros. Havia um grupo que não fazia parte dos manifestantes. Há que se separar e nós temos que entender o seguinte, o poder público tem falhado em separar isso. A sociedade tem que manifestar, tem que ir para a rua. Lógico que tem. E a força policial tem que conter o manifestante, que usa o artifício
do cidadão que está indo exigir os seus direitos para depredar o patrimônio público, para promover a violência. Inclusive, isso é massa de manobra para enfraquecer, inclusive, até as demandas legítimas. Acaba tirando a legitimidade. É uma infiltração de pessoas que não têm consciência, que são alienados e que nem não tem nada a ver com o que está pedindo. Exatamente. Ou que sabem muito bem o que estão fazendo, mas estão trabalhando contra. Exatamente. Os estudos mostram que existe isso. Existe a manifestação e os infiltrados. São pessoas revoltadas, que são pessoas alienadas, são revoltadas, tudo, né? que se aproveitam de uma manifestação legítima para descarregar um ódio contra as instituições, e esse tipo de atitude não constrói nada. Eu sempre fui contra e me manterei contra. Assim como eu vou estimular a manifestação daquele cidadão consciente, politizado, que está indo para a rua, que está chamando outras pessoas para exigir um direito que é dele. De novo, pagamos caros tributos aos cofres municipais, estaduais e federais e temos que exigir bons serviços. O Canadá tem uma carga tributária muito parecida com a nossa, mas serviços muito superiores ao nosso. Aliás, a Câmara tem um auditório aqui de 240 pessoas para isso mesmo. Não se faz um auditório desse para não receber ninguém, né? Exatamente. É para que venham mesmo, apoie os vereadores, mostre a sua insatisfação às vezes. Vamos dar um exemplo bonito? Quando eu consegui aprovar aquele projeto de lei que baniu da lei a possibilidade da prefeitura cortar verbas da cultura e do esporte, os movimentos de cultura lotaram a Câmara. O que teve de errado aqui? Nada. Uma manifestação pacífica, uma pressão legítima, democrática, a lei foi aprovada, a prefeitura não pode cortar o orçamento da cultura e do esporte, que já é o mais magrinho. Mas teve violência aqui? Não precisa. Muito pelo contrário, uma manifestação democrática e civilizada. Eu quero agradecer vocês, infelizmente nós tínhamos mais perguntas, mas acabou. Sim. Obrigado, Thiago, obrigado, Du. Obrigado, vereador. 1 minuto para o senhor dar o seu recado para o seu telespectador aí, seu eleitor, ou para o munícipe em geral. Eu agradeço ao Thiago, ao Eduardo, você, Sérgio, à TV Câmara, por essa oportunidade de falar com Ribeirão Preto, a importância do vereador estar aqui esclarecendo, elucidando, dando a cara para bater mais uma vez, porque já deu durante a eleição, e agora abrindo o peito, o coração para conversar com a população. Eu quero parabenizar vocês pelo programa que esclarece e agradecer a atenção de todos que nos assistiram. Muito obrigado. É isso aí, você que nos assistiu até agora, muito obrigado, continue com a nossa programação, tchau. É isso. Muito bom. Tinha que parar porque já passou o papo, a gente não precisa nem perguntar.